Às vezes, quando eu vou conversar com alguma pessoa sobre as Escrituras, e aí eu vejo que ela está errada, eu vou apresentar, e aí ela está irredutível. Ela fala, cada um tem sua verdade das Escrituras, cada um tem sua verdade. Eu falo, não, a verdade é uma só, é só essa. Ah, mas você está interpretando a sua verdade. Não. Então, como é que nós devemos interpretar a verdade? Como é que eu interpreto a verdade? Como é que eu pego um texto e vou interpretar ele? A palavra de Deus é bem clara, né? Então, nós vamos primeiro fazer a leitura de 2 Pedro, versículo 20 e o capítulo 1. Diz assim, sabendo isto primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quer dizer, já está caindo por terra que eu não posso ter uma particular interpretação. Mas é isso que é feito hoje em dia. Eles têm uma particular interpretação. Por isso que tem muitas igrejas. Tem igreja aí que pegou um texto, por exemplo, CCB, Congregação Cristã do Brasil. Eles pegou um texto que diz assim, olha, e na mesma hora o Espírito Santo irá revelar o que você vai falar. Então, nós não vamos mais estudar a Bíblia. Eles teve uma particular interpretação. Mas eles não foram para a verdade, para as Escrituras. Eles não foram para as Escrituras. E os outros textos para interpretar aquilo lá? Né? A igreja que guarda o sábado. Pegou um texto, olha, devemos guardar o sábado. Não foi para os demais textos, para interpretar aquilo lá. Então, por isso que um texto fora, aquele texto sem a verdade bíblica, ele vai cair nesse texto aqui, de capítulo 3 e versículo 16. Olha onde eles vão cair, no erro que eles vão cair, nesse texto que está dizendo, como em todas as suas cartas, fala sobre essas coisas, nas quais há alguma coisa difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como fazem também as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, na verdade, eles não estão interpretando, eles estão deturpando a verdade. E muitas igrejas que nascem por aí é deturpada a verdade. Então, para nós entendermos claramente como que eu devo interpretar um texto, eu tenho que ir lá aqui para 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Diz assim, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Esse texto aqui é curto, mas ele está dizendo que a verdade, ela só vai ser interpretada pela própria verdade. Então, para você interpretar a própria verdade, você tem que ler ela todinha. Lê. Até o Espírito Santo vai fazendo você compreender os demais textos. Então, o que eu vejo hoje em dia é cada um tendo a sua particular interpretação, mas não é particular. Já está fora do texto que eu li para vocês lá de 1 Pedro, de 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 20. Eles já está batendo contra aquele texto. Porque eu tenho que pegar um texto e lá na frente ou lá atrás vai ter um outro texto que vai jogar luz naquele texto. Se eu pegar aquele texto fora daquele contexto, por exemplo, um texto fora de contexto, que diz assim, lá em Atos, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Não, porque se eu me converter, todo dia minha casa vai se converter. Será que é assim que funciona? Ou será que aquele texto só foi dito para o carcereiro? Porque a gente vê, às vezes, que na mesma casa, quando uma pessoa se converte, outras não se convertem. Aí tem os outros textos, que a palavra de Deus fala, olha, quando alguém na sua casa se converter, vai ser o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a nora contra a mãe, e filha e filho, tudo contra aquele que se converteu. E tem um outro texto também que diz, mulher, como você vai saber se vai salvar o seu marido? Marido, como você vai saber se vai salvar a tua esposa? Quer dizer, que aquele texto, fora do contexto, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, já não serviu, vocês concordam? Porque eles não foram para o outro texto. Então você tem que entender o contexto que foi escrito, tem que ter sabedoria para saber por que foi escrito
aquele versículo foi para aquele momento. E tem aquele momento, aquele texto que serve para todos nós. Mas naquele momento, o apóstolo falou exclusivamente para o carcereiro. Para o carcereiro, o Espírito Santo falou, se ele se converter, todinha a casa dele vai se converter. O Espírito Santo já sabia. E aí a palavra de Deus fala que todos foram batizados. E aí eu vejo os pregadores pregando tudo errado. Olha, converta que todinha a sua casa vai se converter. E você vê a pessoa batalhando e não acontece nada. E aí a pessoa não vê acontecer nada, desanima na fé. Por quê? Interpretação particular. Por que não foi para o resto das escrituras? Então, a palavra de Deus, você tem que ler ela todinha. Eu incentivo as pessoas a começar ela de Gênesis a Apocalipse. Ou então, você que está começando agora, começa do novo, lê todinho o novo, depois você volta para o velho. Aí passa tudo, o velho inteiro e o novo. Porque as escrituras não é de particular interpretação. Você só sabe interpretar ela pela própria verdade, por ela mesma. Um texto vai se encaixando no outro. Essa é a verdade. Por isso que a palavra de Deus não tem contradição. Os livros bíblicos aqui, os 66, não existe contradição um contra o outro, não tem. Você for ver realmente o contexto, você vai ver que ela não contradiz, né? Então, é muito importante a leitura todinha das escrituras. Eu tenho perguntado para muitas pessoas, você já leu todinha a Bíblia? Não, todinha não, mas eu leio todo dia. Você vai sempre ficar algo, vai passar batido. Você lê todo dia, mas nunca leu ela todinha? Por que você não faz um cronograma de todo ano você lê ela todinha? Eu faço isso, todos os anos eu leio ela todinha, todos os anos, para mim entender ela ser interpretada por ela mesma. Às vezes aquele textozinho ali eu não entendi naquele momento, eu não vou ficar me debatendo muito. Uma hora, um momento que Deus quiser, eu vou ler um outro texto que vai fazer eu entender aquele texto. Então essa é uma dica que eu estou dando para você entender as escrituras. Às vezes você está ali, mas eu quero entender agora. Você não está preparado para entender agora. Você não vai conseguir entender agora. Tenha paciência. Você não está preparado para isso. Você não está preparado para alimento sólido, como diz o apóstolo, leitinho ainda. Mas vai lendo, vai lendo. Daqui a pouco você vai aprendendo, como eu entrei na escola. Entrei uma época na escola, saí já. Os 3 primeiros meses, deu vontade de desistir. Os 3 primeiros meses, eu falei, não vou conseguir, mas eu persisti. Quando eu persisti, consegui eliminar todas as matérias, passei de ano e não entrei na faculdade porque eu não quis. Mas porque eu persisti. É a mesma coisa a leitura, você tem que persistir na leitura. Vai chegar um determinado momento e que a própria escritura vai iluminar a tua mente para você entender aquele outro texto que você não entendeu. Então fica a dica aqui para você, em nome de Jesus.